Estamos gravando, podemos começar. Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa live de lançamento de uma nova versão do TDP, o Technisys Data Platform, a nova versão 2.2. E o nosso objetivo nessa live é apresentar um pouquinho das novidades, dos destaques e também fazer um showcase aqui, uma apresentação de um pipeline de dados utilizando os componentes da ferramenta e mostrando como vocês podem explorá-los, todas essas tecnologias open source disponíveis e criar pipelines, extrair o valor dos dados de vocês, tá? Então, a gente vai ser até um pouco mais breve nessa parte introdutória, a parte com os slides, teremos uma apresentação, já vou começar aqui um pouquinho com a nossa agenda, né? Então, deixa eu passar aqui. Qual que é a programação hoje dessa live aqui de lançamento do TDP 2.2, tá? Então, a gente vai começar com uma apresentação bem breve da Technisys, para quem não conhece ainda a Technisys, uma empresa aí de bastante tempo de mercado, bastante experiência, a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, coisa rápida, um pouquinho também sobre o TDP, para quem ainda não ouviu falar do TDP, o que é o TDP, o que temos no TDP, o que o TDP oferece, o que o TDP resolve, nos problemas que a plataforma resolve. Na sequência, a gente vai falar também sobre as novidades do TDP 2.2, a gente vai elencar aqui as principais, são várias, tá? Elas serão disponibilizadas lá no Release Notes da documentação da versão 2.2, tudo que foi adicionado, corrigido, melhorado, vai estar na documentação também, aqui a gente vai focar nos destaques. Na sequência, e aqui onde a gente quer gastar um pouquinho mais de tempo, interagir com vocês, que é o showcase de um pipeline de dados. E por último, a gente abre também para perguntas e respostas ali, para a gente ter uma interação, ficou com dúvida, está curioso com relação a algum dos componentes, quer compartilhar algum problema, algo assim, quem sabe a gente consegue orientar aqui nessa live também, tá? Bom, vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto aqui, eu acho que vale a pena eu apresentar para vocês, todos os presentes aqui, quem serão também os técnicos, os engenheiros envolvidos. Eu estou notando aqui que o Giovanni, nosso diretor-presidente, ele já entrou também na live. Oi, chefe, tudo bom? Então, vamos lá, deixa eu apresentar para vocês aqui um pouquinho desse time de peso aqui, que veio hoje apresentar o TDP. Essa é uma parte da engenharia, então uma parte do time responsável pelo desenvolvimento do TDP, da plataforma, tá? Alguns aqui são líderes de sub-equipes, então, vamos lá, deixa eu, nada de, vamos parar a enrolação. Primeiro aqui, sou eu, Davi, eu sou engenheiro, sou gerente, engenheiro, né, da equipe de engenharia de produtos da Technisys. Comigo aqui, eu tenho o Jefferson Almeida, o Jeff, que também é um dos nossos engenheiros lá da engenharia, responsável por boa parte do trabalho de pesquisa, inovação e desenvolvimento. Junto aqui o Paulo Júnior, tá? Também da engenharia, responsável pelos trabalhos de, principalmente, foco em integração, trazer esses componentes modernos, digamos, para a plataforma, trabalhar ali com outros engenheiros para a gente ter uma integração disso bem encaixadinha. E também o Flaviano, ele está aqui na equipe para fazer todo esse trabalho de trazer um pouco de integrações com outros serviços, a gente tem um trabalho aqui focado também agora para extensões, a gente vai falar um pouquinho depois, mas o Flaviano ele traz com a gente também não só conhecimento com a parte de engenharia de software, mas o Flaviano conhece muito de API, a parte de DevOps, também é um engenheiro de software da engenharia aqui. Hoje vai até falar um pouquinho também de apresentação de dados com o Superset. Então, esse é um pouquinho do time, tá, pessoal? Que vai participar dessa live com a gente, tá? Além também, temos aqui o nosso hoster, o Rodrigo Mota, e como eu comentei, o nosso diretor-presidente aqui, o Sr. Giovanni, tá? Vamos lá, vamos começar. Falar um pouquinho rápido aqui sobre a Technisys, para quem não conhece, falar um pouquinho também sobre o TDP. Bom, a Technisys é uma empresa nacional, uma empresa brasileira, tá? Fundada em 1991, mais de 30 anos de mercado. É uma empresa majoritariamente técnica, tá? Então, 85% do corpo é formado por técnicos, tá? A empresa é uma empresa carbono zero também, existe essa consciência e preocupação ambiental. Temos escritórios em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Natal, e como fabricante expandindo aí através dos nossos canais, são esses parceiros que atuam em diferentes estados de todo o Brasil, tá? Bom, aqui é um pouquinho dos nossos clientes que já passaram pela empresa, que a gente atuou com projetos, ambientes, muitos aqui, a gente tem grandes projetos dentro dessas organizações, tá? Então, mais de 200 clientes ao longo desses 30 anos.
E vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é o TDP. Quem ainda não conhece o TDP, bom, o TDP é uma plataforma de dados, então uma stack de dados completa, tá? Com mais de 28 componentes. O foco de ser uma plataforma abrangente. Então a gente vai mostrar isso hoje no showcase, que é uma plataforma que vai da ponta ali da coleta do dado, da ingestão do dado, passando pelo tratamento, pelo enriquecimento, até o fornecimento desse dado para análises, para a ciência de dados, para a inteligência artificial e gerando insights, gerando conhecimento na ponta, tá? Então, é uma plataforma de dados que cobre ali todo esse ciclo de vida do dado de ponta a ponta, tá? É uma plataforma 100% open source, todos os componentes da plataforma são componentes de código de software livre, tá? De código aberto, tá? A gente tem uma preocupação em relação à licença desses projetos, o nosso trabalho de integração desses componentes, tá? Mas todos eles são componentes da comunidade de software, grande parte deles da Apache Software Foundation, tá? Bom, que entre os valores aqui, entre, digamos, as vantagens da plataforma, destaque para a liberdade tecnológica. Então, é uma plataforma que não gera nenhum lock-in pelo uso da plataforma. A Tecnicis, especializada como fabricante aqui em ferramentas, em componentes, soluções open, a gente traz essa mesma filosofia para dentro das nossas soluções com a plataforma TDP, tá? E foco aqui também, pô, eu consigo esses componentes separadamente na comunidade. Então, qualquer vantagem da plataforma, você poderia instalar cada um deles no meu ambiente. Uma das principais vantagens é a administração centralizada, é a integração que a plataforma oferece, sem você necessitar de ali, instalar separadamente, conhecer as configurações, conhecer toda a administração de forma separada. Muito desse trabalho já é fornecido, principalmente esse trabalho ali de engenharia no início, ele é bastante reduzido com a plataforma, tá? Todos os componentes aqui, toda a plataforma é fornecida através de pacotes, esses pacotes são compilados, entregues já prontos só para instalação, não existe nenhum trabalho inicial para que você consiga instalar. Bom, qual que é, digamos aqui, um dos nossos objetivos com o TDP? É entregar o melhor do Data Lake e do Data Warehouse. Então, pegando aquela necessidade do BI, da análise de dados, do Analytics, indo até, levando hoje para um conceito mais moderno, envolvendo uma camada transacional, envolvendo dados como serviços, escritórios de dados, fornecendo realmente um lake house, o melhor do Data Lake, onde eu tenho ali os meus dados em diferentes estruturas, estruturado, não estruturado, semi-estruturado, mas também a vantagem de eu trabalhar com dados relacionais, tá? Eu tenho ali um relacionamento entre eles e conseguir fazer minhas análises ali de forma mais simples, mais rápida, usando SQL, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho disso também no showcase. Bom, aqui é somente alguns componentes, os principais componentes de cada camada aqui, olhando para uma arquitetura semelhante a um Data Fabric, tá? Como é que o TDP se posiciona? Então, eu vou ter uma camada de segurança avançada, que eu tenho esses componentes, uma camada de governança de dados com o Atlas, fazendo todo esse trabalho de conformidade, compliance, garantindo, por exemplo, o atendimento a regulamentações, garantindo mascaramento, anonimidade, em parceria ali com a Apache Ranger, a gente consegue fornecer toda essa camada de segurança e governança de dados integrada, tá? Quando a gente olha aqui, e nota que essas duas camadas, segurança e governança, elas estão paralelas ali, porque elas cobrem todas as demais camadas nas laterais, que aí sim eu tenho como se fosse um processo, um pipeline, tá? Começando da base, com ingestão e barramento de dados na Wi-Fi Kafka, subindo para armazenamento, Hadoop com HBase, fornecendo até uma opção NoSQL dentro da plataforma. Numa camada superior a elas, eu tenho ali, acima da minha camada de armazenamento, né, Blob Storage, eu vou ter Spark para processamento, Iceberg como formato de tabela aqui transacional, tá? Druid para OLAP distribuído, Solr para busca textual, busca indexação textual, e no topo aqui eu tenho orquestração de pipelines para fazer eu conseguir configurar minhas jobs, minhas rotinas, principalmente para batch e visualização de dados aqui com o Superset. Esses componentes aqui todos são fornecidos pela plataforma de forma integrada, mas não significa que você precisa utilizar todos os componentes, você instala de acordo com a tua necessidade, a necessidade do time de dados, a necessidade do teu projeto, tá? A plataforma, ela é flexível, ela é dinâmica, tá? E a qualquer momento você pode expandir teu ambiente ou até mesmo adicionar novos serviços, tá? Vamos lá. Vamos já agora pular, já que agora demos uma introdução aqui no que é o TDP, vamos realmente falar do que está chegando por aí, que é o TDP 2.2, tá? Eu separei aqui alguns destaques dessa nova versão, existem outras, existe uma lista, a gente tem ali vários
digamos, tickets que foram atendidos, tá? Tanto de correções e melhorias, como também a adição de novas funcionalidades. Como eu comentei antes, tudo isso é apresentado lá na documentação. A gente tem uma seção de notas técnicas, onde isso tudo que veio, tudo que chegou na versão 2.2 vai estar lá também. Mas quais são os destaques, então? A gente elencou que o primeiro deles é a atualização do Ambari. O Ambari é a nossa ferramenta de administração centralizada. Ela vai agora para a versão 3.0, né? A gente estava utilizando a versão 2.7, se não me engano, né, Jeff? 2.763. E agora, com a versão 3.0, ainda, digamos, mais moderna, toda ajustada, toda alterada, integrada, digamos assim, para rodar em cima de Python 3, algumas, digamos, melhorias com relação à parte de métricas, monitoramento, tudo isso já no Ambari 3.0, tá? Um outro destaque, e detalhe, tá, pessoal? Eu estou comentando aqui, mas vocês vão ver isso na prática no showcase, tá? Então, a gente vai abrir o Ambari, a gente vai abrir alguns componentes ali utilizados, tá? Outro destaque da versão 2.2 é o Kafka UI. O Kafka UI, que é uma interface gráfica para gestão dos meus clusters, ou do meu cluster Kafka, tá? E aí, quando eu falo gestão, tópicos dos meus brokers, consumidores, configurações de ACL, visualizar em tempo real as mensagens chegando nos tópicos, eu consigo isso com o Kafka UI. Era uma necessidade que a gente recebeu na engenharia, como seria interessante para eu não precisar sempre estar ali via terminal, eu ter algum gráfico para monitorar o Kafka, né, pensando no Kafka hoje como uma solução ali de barramento de dados. Seria bem, digamos, fácil, né, e simples eu ter isso de forma visual, e a gente trouxe o Kafka UI para dentro da plataforma, tá? O Kafka UI, ele entra, então, como um dos componentes do serviço do Kafka, toda a instalação ali integrada. Suporte a sistemas operacionais Enterprise Linux 8 e 9, quando a gente fala Enterprise Linux, a gente está falando o quê? Está falando de Red Hat, CentOS, Alma Linux, Rock Linux, então todos esses sistemas operacionais ali da família distribuição Enterprise Linux ou RHEL, eles estão contemplados nessa atualização, tá? Principalmente agora com a descontinuidade ali do CentOS 7, a gente tem outras opções também para os nossos clientes, tá? Bom, outro ponto aqui interessante que a nova versão traz é o Role Upgrade. A gente já tinha uma opção de upgrade dentro da plataforma, ou seja, a atualização da versão da plataforma sem a necessidade de reinstalar o ambiente. Essa opção anteriormente era o Express Upgrade. O Express Upgrade, ele gera, digamos, a parada do serviço, atualiza e sobe novamente. Com o Role Upgrade, a gente considera que serviços que operam em alta disponibilidade, é possível fazer essa atualização sem interrupção ou reduzindo ao máximo o downtime daquele serviço, tá? Então, uma funcionalidade bem bacana, a gente trabalhou bastante nela para que reduza ao máximo o impacto de uma atualização de um cluster, tá? Considerando, novamente, ressaltando que toda atualização, desde ali da versão 2.0 para frente, é uma atualização em place, é uma atualização no próprio cluster, sem a necessidade de recriar ou reinstalar. Bom, além disso, vários componentes foram atualizados, tá? Não vou entrar em detalhe, atualizações, por exemplo, no Spark, a gente teve atualização no Zephyr também. Novamente, essas atualizações, elas também estavam na documentação, a gente vai passar por alguns componentes aqui durante o showcase, tá? E também, como eu comentei, existe uma lista de tickets que foram atendidos, resolvidos, né? Correções, melhorias, a gente tem esse trabalho de acompanhar toda a necessidade, seja dos nossos clientes, seja da própria comunidade utilizando, seja a gente identificando melhorias nesses projetos da comunidade, a gente implementa aqui, a gente usa um modelo semelhante ao Jira com tickets, e isso associado ao nosso Git aqui internamente, tá? Tudo isso vai estar relacionado lá na documentação. Bom, vamos lá. Vamos para o nosso showcase, que eu acho que é, digamos, um grande destaque aqui dessa live, é realmente mostrar como eu posso criar um pipeline do início ao fim, tá? Digamos, pelo menos um pedaço dele aqui para uma necessidade específica, como é que eu posso utilizar a plataforma para gerar valor, tá? Lá na ponta. Então, esse showcase aqui, a gente trouxe essa ilustração aqui dinâmica da plataforma, tá? Então, eu vou tentar ilustrar um pouquinho quais os componentes foram utilizados, tá? Como eles foram utilizados, e aí, na sequência, a gente começa a ver isso já na prática, tá? Aqui é uma introdução para vocês entenderem realmente qual que é o pipeline que foi desenvolvido para esse showcase, tá? A gente já realizou várias etapas, é claro, para a gente não perder tempo aqui
fazendo todo esse trabalho. Mas a gente vai mostrar a nível de scripts, os códigos, os detalhes ali, e depois isso será disponibilizado. Mas vamos lá. Então, olhando para esse desenho aqui, né, esse esboço de um pipeline, de vários, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho as fontes de dados, então os meus dados, de onde os meus dados são coletados, tá? E isso é feito, esse processo de coleta a gente chama de ingestão de dados, tá? E aqui foram utilizados dois componentes da plataforma para trabalhar na ingestão. A gente simulou uma situação em que eu tenho o meu data lake, tá? E eu preciso fazer a ingestão de dados para lá. Só que eu tenho, digamos, como se fosse duas camadas ali para a coleta desses dados. Uma são de dados históricos, o famoso batch aqui, onde eu carrego isso, por exemplo, de um arquivo disponibilizado, de um banco de dados. Então, é um carregamento, digamos, por lote, pontual, e eu tenho também uma camada de ingestão em tempo real contínuo, que é o streaming. Para cada uma dessas necessidades, a gente utilizou um componente específico, tá? Então, para dados históricos, nós criamos aqui uma job no Airflow. Para processamento desses dados de streaming, foi utilizado o NiFi. Um ponto importante aqui, né, a gente está falando de um showcase, utilizamos um dataset público com uma licença Apache também, fizemos algumas modificações nesse dataset para realmente ter uma proximidade com os casos reais, tá? Mas é claro, novamente é um showcase, sempre vai existir melhorias, a gente poderia ter feito de outras formas. O que a gente tentou aqui é deixar algo mais próximo de projetos reais da realidade, mas não é exatamente algo que, digamos, esteja perfeito, tá claro. A gente vai tentar aqui mostrar pontos de melhoria, por que a gente optou por uma abordagem do que outra, mas tenham em mente que, novamente, é um showcase, tá? Bom, novamente, então, eu tenho essas camadas, passou a camada de ingestão, e aqui entra, nesse centro dessa imagem aqui, o que eu tenho, tá? Eu tenho como se fosse uma arquitetura que a gente chama de medalhão, tá? Aqui, sendo mais específico para vocês, olha, eu tenho uma área de dados, ou uma zona, né, que é dados brutos. No meio eu tenho dados confiáveis e, por fim, eu tenho dados como serviço, tá? É bem conhecido como medalhão porque esse nome também pode ser substituído por bronze, prata e ouro, tá? Por isso essa ideia de medalhão. Os dados brutos, tá? Que é o bronze, são os dados que eu coletei. Uma boa prática é eu armazenar esses dados no meu data lake e não modificá-los. Nem sempre isso digamos, é pertinente, mas geralmente, pensando que eu posso realizar depois outras análises e eu quero dado como foi coletado, esse dado bruto, às vezes, ou geralmente é mantido de forma intacta. Depois disso, dados confiáveis, seria minha camada prata ali, a zona, para uma zona onde eu tenho um trabalho de limpeza, de tratamento desses dados, tá? E nessa camada, nós utilizamos o Spark e o Iceberg, tá? O Spark fazendo esse trabalho e o Iceberg como formato de tabela, dando todo esse desempenho e também algumas flexibilidades que eu vou mostrar aqui para vocês, como o uso de branches, tá? E, por fim, dados como serviço, nós utilizamos o Kafka provendo esses dados como serviço e o Druid já para uma necessidade desse pipeline de análise de dados, um BI distribuídos, um OLAP ali, digamos, uma necessidade de Data Warehouse, tá? Para a apresentação desses dados, utilizamos um componente de Data Visualization da própria plataforma, que é o Superset, tá? Então, basicamente, a gente vai mostrar um pouquinho aqui o que foi feito em cada um desses componentes, seguindo esse fluxo aqui, claro, apresentando aqui o nosso ambiente, esse ambiente para o showcase, tá? E o que foi desenvolvido, tá? Dúvidas, perguntas, vão postando ali, o Mota tá de olho, o pessoal tá de olho, a gente vai elencando se for o caso durante ou no finalzinho também a gente tira as dúvidas, tá? Bora lá, vamos começar essa apresentação. Deixa eu parar aqui e compartilhar já a tela dos componentes, tá? Só um minutinho. Pronto, vocês estão visualizando a tela do Ambari? Então, né? Fechou. Sim, Jeff sim. Vieira, vamos lá. Começa contigo aí. Vamos primeiro apresentar para eles essa ferramenta de administração aí, que foi atualizada agora no TDP 2.2. Bom, boa tarde, pessoal. Para quem ainda não conhece, tá? A cara do Ambari aí, né? Vamos apresentar essa nova versão. Como o Davi comentou, né? Nós saímos aí da versão 2.7.6.3. Para quem tinha o TDP ou 2.0 ou 2.1.
E a partir do TDP 2.2, nós estamos aí utilizando, fizemos aí a atualização para o Apache Ambari 3.0. E por que a gente deu esse salto de versão, né? De sair de uma versão 2 para a versão 3? Nós estamos dando suporte agora, um alto suporte a Python 3, né? O Ambari, na versão 3, já está com suporte para Python 3, caminhando, né, junto com os sistemas operacionais que já estão abandonando a questão de versão de Python 2, né, que já não tem suporte há um tempo, então nós estamos evoluindo também a plataforma para acompanhar tecnologicamente aí a parte das versões mais recentes aí de Python, tá? Com a evolução do Python, nós trouxemos aí também, por padrão, acho que é bom a gente comentar também, o OpenJDK, né, a versão do Java também, que nós fizemos uma alteração, a gente está suportando tanto o OpenJDK quanto o JDK da Oracle também, mas seguindo aí a parte também de licença open source, nós estamos suportando aí o OpenJDK. Como atualização para o TDP 2.2, né, e alguns componentes, nós temos aí o Metrics, tá? Foi um dos componentes aí bastante solicitados, né, para a parte também de métricas do cluster como um todo. Então, nós trouxemos tanto a parte de atualização do MyMetrics quanto do Grafana. O Grafana também deu um grande salto aí de versão, né? Então, nós trouxemos aí uma nova versão do Grafana, integrado com os demais componentes do cluster, ou seja, a gente tem dentro do Grafana gráficos sobre o Hive, sobre o HDFS, sobre o HBase, sobre o Kafka, sobre diversos componentes aí também. Okay? Trazendo aí também mais atualizações, como o Davi comentou, a parte de componentes, nós atualizamos o Zeppelin, nós saímos da 0.10.1 e fomos para 0.11, para manter uma maior integração, principalmente com o Flink, tá? Para quem já começou a trabalhar com o Flink aí na versão 2.1 do TDP, nós trouxemos uma melhor integração, tá? E também a parte de integração com SSL. Vocês podem ver que o Flink mesmo é um caso bacana aí. A gente mudou um pouco a interface dentro do Ambari para ter um gerenciamento, para trabalhar com a parte de certificados de forma mais fácil e mais amigável para quem vai estar gerenciando o cluster. Então, a gente deu um foco em todos os componentes dentro da plataforma para ter um fácil gerenciamento de habilitar a parte de SSL. Davi, pega ali a parte do Superset também. É um componente aí que a gente mexeu na parte de SSL. Vocês podem ver que tem uma guia nova, né? Então tem um suporte ali. Vamos habilitar ali, Davi, só para a gente fazer um teste. O Superset SSL. Você consegue fazer informação ali de onde estão seus certificados para que os componentes não trabalhem em HTTP, né? Possam trabalhar ali em HTTPS e tem uma criptografia também ali disponível. Então, a gente também teve uma grande evolução no Spark, né? Nós saímos aí da versão 3.1 para a versão 3.3.4, se não me engano, tá? E subindo a versão do Spark, nós também subimos alguns componentes que são integráveis junto a ele, que é o caso do Iceberg. Nós estamos na versão 1.3.1 e nós subimos para 1.5.0 do Iceberg, traz diversas melhorias aí para a gente. Nós subimos também a versão de Delta Lake, né? É mais um componente também que está ali junto ao Spark, então dá para trabalhar com tabelas Delta dentro do TDP também, tá? Nós estamos agora trabalhando com a versão 2.3 do Delta, assim como diversas integrações do Spark junto ao Kafka, junto ao Solar, junto ao próprio Hadoop, né? Junto ao próprio HBase. Então, essa parte de integração também foi aprimorada, né, e bem executada aí dentro do TDP. E, por último, aí a gente tem o Kafka UI, que foi a nosso último componente, aí, vamos colocar assim, né, novo dentro do TDP 2.2. Aí eu vou passar a bola aqui para o querido Paulo, nosso mestre aí em Kafka, para comentar um pouco para vocês aí essa nova interface desse novo componente. Isso, valeu. Boa tarde, pessoal. Então, falar de Kafka UI dentro do TDP é uma melhoria tanto para o engenheiro que está ali administrando o cluster, quanto para os desenvolvedores, né?
Davi, vou só pedir para tu voltar lá no Ambari, só para a Vamos lá. gente começar de lá. Isso, vamos no Kafka. Então, assim, o Kafka UI é uma ferramenta open, você pode baixar isso na comunidade, né? Copiar o código dele lá no Git e instalar em qualquer lugar, né? Só que a gente integrou isso dentro do Ambari, né? Isso que é a grande expertise da plataforma. Então, a gente, dentro das configurações do Kafka, ele entra como se fosse um serviço meio cliente, vamos botar dessa forma. Então, a gente integrou, tem uma aba do Kafka UI que a gente consegue configurar as configurações, principalmente de conexão, né, se ele vai entrar com LDAP ou não, né, então eu consigo fazer esse tipo de configuração. E a parte de segurança que o Davi estava mostrando ali, a integração do Kafka UI para se conectar nos brokers. Então, se eu tenho alguma parte de segurança habilitada dentro do Kafka, o Kafka UI tem que suportar fazer esse tipo de autenticação no cluster, né? Então, a gente já fez toda uma modificação dessa parte de segurança para se integrar, o Kafka UI se integrar à segurança do Kafka, né? Então, veja que é toda a parte dinâmica, toda a configuração do Kafka UI, tanto do Kafka, é toda feita pelo Ambari, né? Só que voltando, clica lá no Summary, Davi, por favor. Isso. Veja assim, né? Beleza, eu tenho o Kafka UI. O que eu consigo ver dentro do Ambari, né? Eu consigo ver isso, meus brokens, né? E o Kafka UI. Então, assim, eu não tenho muito aqui dentro o que visualizar a saúde do meu cluster Kafka, né? Apesar que eu tenho um metrics ali que ele vai mostrar algumas informações, mas é muito pouco, né? Para quem está desenvolvendo ou para quem está administrando um cluster de Kafka. Porque, por exemplo, eu não consigo ver o balanceamento dos meus brokers, a quantidade de partições que tem em cada um, enfim, eu não tenho essa visualização dentro do Ambari. Nesse ponto entra o Kafka UI. Pode ir para o Kafka UI agora? Eu vou até mostrar, né, que praticamente todas as interfaces que a gente tem para os componentes da plataforma, você vai ter um Quick Links aqui para você não se preocupar de acessar por aqui. Claro, na plataforma também tem o Nox, que ele poderia fazer essa camada de acesso, né, ter ali um painel de acesso para as interfaces também, é uma opção. Deixa eu ver aqui. Então, essa é a carinha do Kafka UI. Veja que do lado esquerdo a gente tem um menu rápido, né, onde a gente consegue ver os componentes de um cluster. Então, a gente tem aqui os brokens dentro desse cluster, né? Quando vocês habilitam o Kafka dentro da nossa plataforma, o Kafka UI ele já faz todo um mapeamento desse cluster vinculado ao que está dentro do Ambari, né? Então, veja que ali a gente já tem os 3 brokens que estavam mostrando lá no Ambari, eles estão aparecendo aí dentro, eles fazem parte do nosso cluster. Então, aqui a gente já tem uma visão rápida de como está o nosso cluster. Quem são os brokens, né? Opa! Volta lá no broken. Temos aqui os brokens e a gente, olha só, aqui a gente tem uma visão rápida do balanceamento do nosso cluster, né? Porque assim, quando a gente vai criando partições, né, e réplicas dentro de cada tópico, ele vai copiando isso para cada broken. Então aqui rapidamente a gente já vê quanto que cada broker está consumindo de disco, né? E a gente tem aqui o Partition Skill, né? Que a gente vê o balanceamento de cada broker, né? Então, como se a gente tivesse uma porcentagem, o ideal seria ele estar perto de 0. Então, veja que o broken 1, ele está pendendo um pouquinho para baixo, né? Já o broken 3, ele já está pendendo um pouquinho para cima, e aqui a gente consegue ver esse balanceamento. Tanto de disco, né, quanto também de liderança, né? Quem está governando mais partições? Então, a gente vê esse mesmo balanceamento, né, dentro dos brokens. Para quem está administrando o cluster, isso aqui é fantástico. Eu consigo ver se eu tenho uma discrepância de um broker que está sendo muito utilizado ou não, né, para eu conseguir fazer esse balanceamento. Isso é muito importante para quando a gente está administrando. Então, aqui, uma visão rápida do cluster. Agora, vamos para os tópicos, né? Isso, para quem está desenvolvendo, é fantástico. Quero ver quais são os tópicos que estão criados, né? Como que eles estão, principalmente, configurados, né? Então, veja que aqui a gente tem uma visão rápida de todos os tópicos. Se eu pegar qualquer um, já consigo ver a quantidade de partição, a parte de réplica ou não. Por exemplo, a gente pegou ali o Service Customers, né? Então, a gente tem 3 partições, né? E eu consigo ver como que eles estão balanceados, né? O fator de replicação desse cara, de uma visão rápida. Pode voltar lá no... Bom, foi mal. Vou pegar um maior aqui. Deixa eu pegar talvez isso daqui. Aí. Eu queria só mostrar um negócio. Vai lá naquele do cluster mesmo.
Pode ser. Tá. Customer não. Vê lá daquele do que tem o live. Isso. Commerce Live. Orders. Pode ser. Não, o Service Commerce Live. Service E-commerce live aqui. Isso. Então, aqui eu tenho os tópicos. Aqui uma visão rápida de como está esse tópico. Vai em Mensages, Davi. Olha só que legal. Aqui eu tenho todas as mensagens que entraram dentro desse tópico. Quer ver? Esse aqui é um e-commerce. Então, assim, digita ali no search, Davi. Muito bom. Assim mesmo? Perfeito. Isso. Agora abre uma mensagem dessa. Pode ser qualquer uma. No maisinho do lado esquerdo. Olha só, se a gente for ver, existe muito bom dentro da mensagem. Então, olha só que interessante. Se eu estiver programando alguma coisa e tal, eu quero ver se existe aquela mensagem, ou pelo um ID, ou pela chave, eu consigo fazer essa busca em tempo real aqui, para ter uma visualização rápida, entende? Podem Eu ser não várias precisaria ter APIs, né? emocionamento. Né, Paulo? A gente Isso. está falando aqui, é um case, mas imagina um ambiente aqui bem Onde caótico, tem né? muito, bem caótico. Mas veja que ele varreu todo o tópico para buscar todas as mensagens que tinha muito bom. Entende? Isso facilita bastante na parte de desenvolvimento, né? Sobe um pouquinho mais, Davi. Aí eu tenho a parte dos consumers também. Eu consigo ver quem que está consumindo, né, esse tópico, né? Então, eu poderia ter vários consumers aí. Eu tenho a parte de configuração, eu consigo ver as configurações desse tópico, tá? De uma forma rápida também, porque isso aqui não está lá no Ambari, porque o Ambari ele tem os parâmetros de governança do cluster, não dos tópicos em si. Então, se eu precisar de alguma configuração, eu consigo mexer aqui e visualizar como está configurado aqui. Eu tenho a parte de estatísticas também, é muito legal isso, porque ele faz pode startar, ele faz uma estatística rápida de como está as mensagens, se estão sendo balanceadas em partições ou não, o tamanho de cada mensagem. Então, veja que eu consigo ter uma visão rápida de como está o comportamento desse tópico em específico, né? É bem interessante que aqui eu consigo ver, por exemplo, qual é a chave que está vindo, se eu tenho alguma regra de negócio na mensagem pela chave, né? Pelo header, né, que eu posso botar no cabeçalho também. Quem desenvolve em Kafka sabe que eu posso fazer regras de negócio para colocar cada mensagem em partições diferentes, baseado na chave. Então, isso aqui também é bem interessante eu saber, né, como está esse balanceamento de chave. Eu posso ter escolhido uma chave errada, eu estou desbalanceando o meu tópico, então aqui eu consigo ter esse tipo de visualização, né? E eu consigo também, de uma forma rápida, produzir uma mensagem, né, ali no canto superior direito. Isso, produzir uma mensagem, se eu quiser, um teste rápido, alguma coisa assim. Claro que se é um tópico de produção, eu não iria fazer uma coisa dessa. Mas, enfim, mais ali do lado, eu consigo também manipular. Se eu quiser recriar o tópico, aí para escrever uma mensagem normal, né? Tem o cabeçalho, pode fechar lá em cima, David. Eu nem defini Tem um esquema, né? closezinho. Sim. Isso, Nos 3 pontinhos ali do lado do produto mensagem, eu consigo algumas interações com o meu tópico, por exemplo, editar alguma configuração, eu consigo limpar todas as mensagens, né? Recriar o tópico, ele zera o tópico e recria de novo, e eu consigo, acho que remover o tópico também, né? Ele está em vermelho, porque isso eu posso estar aí quebrando, né, mandando o meu tópico embora, se não tiver backup, isso pode ser um problema. Então, veja que eu tenho todo o gerenciamento do meu tópico de forma visual, né? Aqui a gente está com uma senha que é super admin, então por isso que ele tem todos esses acessos de modificar, alterar, visualizar, né? Mas a gente tem outros perfis que o cara só consegue visualizar. A parte de consumer ali, para a gente já ir Paulo, encerrando... deixa eu só... o Mota levantou a mão aqui. Diga, Mota. Pode falar, Mota. Só para avisar que quem quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão aqui, a gente habilita ali e a gente libera, beleza? Fechou. Da parte também, né? A gente sabe que dentro do Kafka a gente tem grupos de consumidores, e às vezes também fica difícil de saber como esses grupos estão se comportando, porque eu posso ter vários consumers dentro desse grupo, né? E às vezes eu quero saber, esse consumidor que está dentro desse grupo, em qual offset ele está. Então aí eu também consigo ver. Aí a gente tem o do NiFi Request, pode explicar, Davi? Só para a gente ver isso, pode ser, ó. Eu consigo, esse grupo de consumidores tem, por exemplo, só
no Wi-Fi que está conectado. Então, aqui eu também tenho uma visualização, né, de como está o meu grupo de consumidores e como está o balanceamento de leitura, né? Então, eu consigo saber, assim, a quantidade de registros que estão entrando e o pessoal está conseguindo ler ou não, se eu preciso colocar mais consumidores dentro desse grupo, se tem algum stand-by ou não, eu consigo ter essa visualização aqui. Né? E a parte de ACLs também, né? A gente não habilitou a ACL, essa parte de segurança não está habilitada. Aqui eu só consigo visualizar e excluir. Né? Quem já trabalhou com ACL, ele deu esse erro porque não tem ACL. Sabe que criar uma CL é problemático, mas excluir é mais problemático ainda. Né? Então, assim, aqui a gente não consegue criar as ACLs, né? A gente tem que fazer isso via linha de comando, mas eu consigo excluir de uma forma rápida. Né? Às vezes liberou alguma coisa, eu preciso liberar rapidamente, eu posso excluir a CL por aqui. Né? Então, veja, para quem está administrando e para quem está desenvolvendo, isso virou uma mão na roda. Né? De uma forma rápida e fácil, eu consigo saber a saúde do meu cluster. Tá? Então, essa é a parte do Kafka UI. Show de bola, muito massa. E como a gente comentou, né, já era uma necessidade que a gente recebia constantemente como um ponto interessante de melhoria, né? Então, mais um motivo para até mesmo, cara, eu preciso instalar só um cluster Kafka. Vale a pena? É só um componente? Vale a pena usar a plataforma TDP? Vale a pena. Você já vai receber uma interface gráfica para gestão e administração do teu cluster Kafka, tudo ali integrado, tá? Bom, vamos continuar? E aí, só lembrando um pouquinho, né, a gente está falando que o Kafka aqui fez esse trabalho de data service, ali pensando naquela arquitetura medalhão, que eu tenho ali bronze, prata e ouro, o ouro já com uma camada de serviço, tá? Vamos voltar um pouquinho. Jeff, mostra pra gente, eu vou até abrir aqui, mas comenta um pouquinho do Airflow, tá? Vamos em alguns pontos ser mais preciso, eu acho, até para a gente não estender tanto. Mas tem bastante coisa ainda que a gente vai mostrar. O Airflow, a gente vai falar um pouquinho de Iceberg com Spark, como se fosse um trabalho analítico desse batch, e na sequência a gente finaliza ali com a parte de Druid e Superset, tá? Mas vamos lá, vamos abrir aqui a interface cadê aqui? Do Airflow. Do Airflow. Tá aqui. Mais para baixo. Isso. Pronto. Comentando aí até um pouco do nosso case, né, que nós pensamos aí em mostrar um caso real aí de e-commerce, nós adotamos o Airflow como uma das primeiras ferramentas para realizar a parte de ingestão de dados, né? Então, é uma ferramenta, o Airflow, aí, voltada para fazer a parte de ingestão tanto para batch quanto para streaming também. No caso, para esse use case que a gente está trabalhando de e-commerce, nós adotamos o Airflow como a nossa ferramenta de ingestão, devido a gente ter uma flexibilidade de visualizar o histórico das execuções. Então, imagina você que está ali como engenheiro de dados e você tenha a necessidade de ter esse papel de fazer a injeção de todos os dados para o seu cluster de Big Data, né? E você queira acompanhar como está essa ingestão. Essa ingestão está sendo sempre executada com sucesso? Aconteceu alguma falha? Se aconteceu alguma falha, como eu consigo gerenciar isso e visualizar de uma forma mais amigável, né, e mais fácil dentro do meu cluster? Para isso, nós utilizamos a Airflow. Hoje nós temos também o NiFi, como até o próprio Scoop, como ferramentas para realizar a ingestão em base de dados, mas nós escolhemos realmente o Airflow para a gente manter esse histórico. Então, aqui na interface que o Davi está apresentando para a gente, vocês podem ver que são criada uma DAG, onde a gente tem as tarefas, né, do que é executado dentro dessa DAG. Então, a gente tem um trabalho ali inicial de pegar um arquivo compactado, a gente descompacta esse arquivo e envia para o nosso HDFS, nessa nossa camada de dados brutos, que a gente chama, né? São os dados voltados para RAW, né? Fechou. E lembra, novamente, é algo mais simples, tá? Então, esse trabalho inicial é só uma gestão dentro ali do meu Data Lake, pensando na minha camada de dados, tá? E a gente poderia até incrementar isso daqui. Eu já quero que ele jogue para uma outra área, eu já quero que ele faça determinado tratamento, duplique esse dado, a gente já conseguiria fazer aqui. Por se tratar de um showcase, para a gente até não estender tanto, inicialmente, a parte de batch, né? Então, essa iniciação em lote dos dados históricos é algo mais simples. Agora vamos mostrar um pouquinho. Imagine, então, o analista de dados, ele recebeu esses dados históricos e agora ele precisa trabalhar com a parte de limpeza,
a parte de processamento e transformação desse dado, para só depois a gente ter a análise desse dado. Eu preciso garantir ali, por exemplo, que eu excluí valores duplicados, e o dado está atendendo, digamos, a uma qualidade mínima ali para o início de uma análise de dados, tá? E para isso, pensando que a gente vai começar com um trabalho de exploração, deixa eu entender basicamente quais são os dados nesses arquivos que foram importados ali pelo Airflow, qual a estrutura desses arquivos. A gente começa aqui com o Zep, que é a nossa ferramenta de notebook para desenvolvimento dos scripts, exploração, análise, tá? Então aqui criamos um projetinho do e-commerce e separamos esses scripts nas duas principais camadas que um analista realizaria para a parte de histórico. Ela pode chegar na Gold, na Platinum? Pode, sem nenhum problema. Para esse case, a gente foi só até a Silver aqui, e depois a gente já jogou isso para o Kafka, tá? Mas eu vou explorar, porque agora aqui entra também o Iceberg, que é um dos grandes destaques dessa plataforma, tá? E não só da plataforma, mas de todo o projeto baseado em uma stack de dados moderna. Hoje o Iceberg, como formato de tabela ali para transacional, processamento transacional, é um dos, digamos, dos projetos mais utilizados no mundo, tá? Bom, vamos lá. Bronze aqui, basicamente, é o quê? Só os scripts que eu utilizei para criar tabelas externas para esses dados. Então, dentro da plataforma, eu coloquei esses arquivos no meu Blob Storage, no meu Data Lake ali. Eu quero explorar esses arquivos, entender como eles estão, eu crio tabelas externas para esses arquivos, tá? Então, basicamente, aqui eu consigo, novamente, é uma ferramenta de notebook, tá, pessoal? Então, eu tenho essa facilidade para cada parágrafo. Imagine, então, um arquivo texto, tá? Um notebook mesmo, as minhas notinhas. Cada quadradinho desse é uma nota que eu consigo mudar, digamos, o tipo de processamento que seria o interpretador que eu quero. Então, aqui, ó, eu estou executando um comando no terminal shell aqui para que ele liste os arquivos que estão lá na minha área de raw do meu HDFS. Na sequência, eu quero fazer um head ali de um arquivo específico. Me traz só o início desse arquivo. Deixa eu ver o que tem lá. Quais as primeiras linhas desse arquivo texto, tá? Na sequência aqui, ó, deixa eu ver se já tem alguma tabela no meu banco de dados de raw. Por quê? Aqui a gente separou, assim como a gente tem as camadas bronze, silver, gold, a gente mapeou isso para dentro do MetaStore, no caso aqui o Hive, como banco de dados, só que agora com a nomenclatura para o dado, para o tratamento do dado. Então, dado bruto, raw. E aqui eu tenho a listagem das tabelas. Todas essas tabelas, uma tabela para cada arquivo. Então, foram carregados esses arquivos para o meu Data Lake, e aqui eu consigo mapear. Por que isso é interessante? Porque eu consigo aqui, ó, criando essa tabela de forma externa, ou seja, é só uma abstração do meu arquivo. Eu consigo simplesmente vir aqui usando SQL, algo que um analista de dados domina, conhece. Simplesmente com SQL ele começa a explorar esses dados, entender onde que ele precisa limpar, ajustar, transformar, tá? Ele não vai precisar ficar ali mexendo nesse arquivo, abrindo um por um, tentando carregar isso ali direto pelo terminal, tá? Por aqui, no notebook, olha que eu tô, tanto ao mesmo tempo que eu executo um comando SQL, eu consigo executar um comando no meu terminal usando Shell, interpretador de Shell, como eu consigo usar também Spark, PySpark, Scala aqui dentro, tá? Da linguagens para processamento dentro do Spark. E um ponto importante aqui, tá? Notem que eu estou usando já com o Spark, que é o Spark SQL. Tanto isso como simplesmente SQL é a mesma coisa, eu consigo explorar esses meus dados. Então, essa parte na raw é para exploração dos dados. Entender com que o analista vai lidar, o que ele precisa ali trabalhar. Depois disso, o que a gente tem aqui? Indo para a Silver já. Então, a Silver, eu já começo a criar as tabelas onde eu vou fazer o processamento. Como eu comentei antes, os meus dados brutos, por padrão, não é uma regra, tá, de ouro, mas geralmente eles são mantidos intocáveis da forma como eu carreguei. Existem alguns cenários em que não é necessário, enfim, a gente está mantendo essa, digamos, uma convenção aqui de não alterar os dados brutos. Mas, se eu quero limpar, se eu quero remover duplicado, dado nulo, eu vou jogar isso para a minha Silver, e a Silver eu tenho um banco ali dentro que é o do cleaner, ou seja, o dado limpo, tá? E aqui um ponto importante, eu vou criar novas tabelas, então, e essas tabelas agora eu começo a aplicar boas práticas para processamento desses dados. Eu já venho aqui usando o Iceberg, o componente Iceberg, estou criando uma tabela nova para um arquivo que eu vou trabalhar, que eu vou tratar, no formato Iceberg. Notem aqui, ó, já usei particionamento, porque eu vou processar aí essas alterações, o particionamento vai refletir no desempenho do Spark e no processamento distribuído. Então, uma boa prática aqui dentro.
Já defini algumas propriedades interessantes para que eu tenha um processamento, eu tenha um desempenho interessante, como, por exemplo, o formato da minha formato do arquivo, né? No caso aqui, é da escrita do arquivo dentro do meu blob storage, no meu data lake, a compressão que eu vou utilizar, tá? E aqui é um ponto muito importante, que é o WAP aqui, tá? O WAP, tá? O que significa isso daqui? Isso daqui é o recurso que eu habilito para eu ter dentro do Iceberg a opção de criar branches, tá? O que seria isso? São linhas, digamos, de desenvolvimento ou de processamento que eu posso ter numa tabela. Muito semelhante com o que a gente tem no desenvolvimento de software, tá? Quando eu crio uma branch dentro lá do meu Git, tá? No desenvolvimento do código, para que eu não interfira no desenvolvimento de uma outra funcionalidade realizada por um outro desenvolvedor, aqui eu tenho esse mesmo conceito e todas as vantagens que isso agrega para dados. Então, para dentro de uma tabela, eu posso criar uma nova linha apartada da linha principal da tabela, do ciclo de vida principal da tabela, para que o que já esteja nesse ciclo principal, eu não impacte enquanto eu não validar. E o que significa o WAP aqui? É o Write, Audit, Publish, ou seja, eu crio uma nova linha para eu escrever nessa linha, auditar, ajustar o que eu precisar, só para depois eu publicar isso, tá? Então, isso me dá uma flexibilidade que antes você precisaria criar várias tabelas, ter todo um trabalho de ELT ou ETL, de ficar movendo o dado para várias áreas, garantir que ele está limpo ali. Eu consigo fazer isso agora numa tabela só, eu consigo fazer essas comparações, deixa eu validar o que está na principal, o que está na nova, deixa eu validar se a distribuição desse dado se manteve, tudo isso de uma forma bem prática. E o mais importante, por baixo dos panos, tá? Eu não estou duplicando tudo isso daqui. Então, ele traz aquele conceito de eu utilizar um snapshot, utilizar uma referência para um estado da minha tabela, tá? Essa é uma das grandes vantagens. Então, notem aqui, a gente criou agora as tabelas já para limpezas, essas tabelas com as boas práticas aqui dentro do Iceberg, pelo menos as principais, tá? Existiriam outras, como eu mudar, por exemplo, o modo de atualização, delete, enfim. E aqui já criamos uma branch principal, que é o seguinte: a tabela nasce com uma linha de vida principal. Tudo que está nessa linha de vida principal é o que eu vou considerar como válido para publicação, para ir lá para o meu service, tá? Tudo que eu for agora alterar, eu vou criar uma branch nova. Então já vamos lá, até para não estender tanto tempo, tá? Um ponto importante aqui é só comentando essa facilidade que eu tenho de consultar os metadados dessa tabela dentro do Iceberg, eu consigo utilizar como se fosse alguns atributos, propriedades da tabela, consultando direto, adicionando ali o ponto, e esse atributo eu trago aqui. Então, com o refs aqui, eu consigo ver as minhas branches, nesse momento aqui, só com a principal, tá? Mas, bom, eu já quero aqui eu teria mais algumas informações com relação a propriedades que eu poderia explorar, tá? Mas para a gente não se perder tanto aqui, vamos explorar um pouquinho agora um case específico, que é a tabela de pedidos. Então, como é que o analista de dados faria o trabalho de tratamento, limpeza desses dados, transformações de forma paralela, né, distribuída, com alto desempenho, tá? Criamos a tabela do Iceberg e agora aqui vem o trabalho. Ele começa explorando um pouquinho ali para validar como esse dado estava antes lá na raw. E aqui eu defino algumas variáveis para não precisar ficar reescrevendo ela sempre. Dou uma checada nesse dado lá no CSV, carrego ele da raw, então eu só criei a tabela Iceberg, mas eu ainda não joguei o dado lá, tá? Então carreguei a tabela da raw, no caso aqui o arquivo que o Airflow jogou para dentro do meu Data Lake. Fiz uma validação de quantidade aqui, só para ter uma ideia do que foi, digamos, excluído, com a exclusão de valores nulos ou duplicados, algo bem básico e inicial nesse primeiro momento, tá? Novamente, o foco aqui é eu ver tudo o que eu posso fazer, e não necessariamente fazer tudo. Bom, novamente aqui agora, eu começo a fazer alguns tratamentos como analista. Pô, eu sei que tudo que eu carreguei veio como texto, string. Tem alguns campos de datas que eu quero timestamp, para eu trabalhar com funções para data e hora. Faço já a alteração do tipo do dado aqui dentro do meu data frame, que essa é a minha estrutura inicial, tá? Semelhante a uma tabela. Na sequência aqui, aí vem a jogada de eu criar uma branch. Essa branch, ela está sendo criada aqui, ó, de forma dinâmica. Eu estou utilizando a variável que eu defini aqui em cima, baseado no timestamp do momento da execução. Então, notem que eu consigo criar branches por jobs. Isso me dá uma flexibilidade de automatizar isso depois no Airflow, para que eu tenha uma branch dentro da tabela para cada job de gestão, e fazer esse tratamento separado, fazer um merge entre branches, comparar, fazer um diff entre elas, tá? Eu consigo fazer isso tudo com o Iceberg, tá? Bom, fiz esse trabalho de criação dinâmica da minha branch,
tá? Na sequência eu consulto aqui, eu já tenho essa job aqui de process criada para aquela branch de tratamento. Eu venho aqui agora para trabalhar com a parte de escrita desse meu dado nessa branch. Até o momento eu não escrevi o dado na minha tabela do Iceberg. Na sequência aqui, eu faço o trabalho de escrita do dado. Note que eu setei antes qual que é a branch corrente dessa execução e escrevi meus dados. Então, se eu consultar, passando esse version off aqui, que eu consigo informar para ele qual que é a branch que eu quero consultar na tabela, notem que eu já tenho agora um total de dados aqui de 96 mil registros para essa tabela. É pouco, novamente, é um case aqui para a gente mostrar o que é possível utilizar, então as vantagens de se utilizar, por exemplo, o Iceberg aqui. Enquanto isso, na main, que é a minha branch principal, eu tenho 0. Por que eu tenho 0? Porque eu ainda estou trabalhando na branch de limpeza, tá? Eu não joguei isso para minha principal. Imagine que depois a principal já vai ter alguns dados limpos, a próxima job vai fazer esse trabalho de merge, tá? Ou não só de merge, eu posso fazer aqui um trabalho também de fast forward, ou seja, eu posso simplesmente falar o seguinte, é como se fosse um pull request, ao ponto de eu já apontar essa referência que é o head do meu snapshot ali, tá? Tudo é snapshot, a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui agora, mas depois a gente pode trocar mais ideia. Eu simplesmente aponto a minha principal para mais atual, para, digamos, o head dessa branch, tá? Bom, temos uma pergunta, como é que tá nosso tempo aqui? Vamos deixar para o finalzinho, tá? Eu estou vendo aqui Dandy Kameda. Só um segundinho, a gente já está mais para o fim do que para o meio, e aí a gente já abre para perguntas e respostas, tá? Até mesmo para a gente não estender tanto tempo aqui e conseguir mostrar um pouquinho de cada. Mas já voltamos na tua pergunta. Se você quiser, já manda no chat, o pessoal aqui já vai separando para a gente responder todas na sequência. O chat não tá para eles ali, por isso que tem que levantar. Não tá. Tá. Vamos fazer o seguinte, então, novamente, 2, 3 minutinhos aqui, eu acho que termina essa parte do Iceberg, o pessoal mostra o Druid com o Superset, a gente abre para perguntas e respostas, tá? Até para não estender para quem está com tempo curto aqui. Bom, continuando aqui, vamos lá. Aqui é feito, pensa novamente que eu sou um analista que estou analisando os meus dados e limpando eles. Eu posso fazer aqui dentro, tá? Usando Pandas, Matplotlib, a minha análise de dados inicial, estou vendo a distribuição desses meus pedidos de venda aqui, consigo ter uma ideia, tá certo, não, tá muito discrepante, ou não, já entendi um pouquinho como é que é a distribuição desse dado, e por fim, eu venho aqui e consigo fazer o que eu comentei com vocês, que é o Fast Forward. Eu consigo pegar essa branch, eu já limpei ela, tratei ela, e agora ela passa a ser a branch principal. E aí, quando eu faço o count aqui, ó, note que agora a main já possui esse total, o mesmo total que estava na branch antes. Se vier uma outra ingestão, uma nova branch, eu faço todo esse tratamento, posso fazer um merge, posso fazer um insert overwrite, como eu posso fazer um fast forward e simplesmente alterar. Qual que é a vantagem? Quando eu faço fast forward, eu reduzo a IO em disco, eu simplesmente estou mudando referências ali dentro de snapshots, tá? O head do meu snapshot, basicamente é isso, tá? Então, o Iceberg, ele aproveita muito essa questão do merge read, né? Ou seja, eu não preciso fazer essa operação de reescrita do arquivo na hora. Eu simplesmente altero os meus metadados no momento da leitura, ler somente os arquivos válidos, tá? Basicamente é isso. Bom, por fim, esse dado agora, ele vai ser enviado lá pro Kafka, tá? Que seria já a minha camada de serviço, de prover isso para outros componentes da plataforma. Eu só vou mostrar, não vou entrar em detalhes aqui, a gente tem um script delivery que é entrega desse dado depois que ele é limpo, tá? Então aqui o analista basicamente cria uma consulta, a gente está voltado aqui para criar um tabelão no Druid, né? Uma big table, porque a gente está pensando numa tabela como se fosse uma tabela fato para trabalhar na apresentação disso. Eu faço uma consulta aqui, o analista desenvolve essa consulta. Big Table, novamente, a vantagem de um Data Warehouse, do teu OLAP ele distribuído, tá? E jogo esse dado para um tópico do Kafka, que já tem uma função dinâmica para simplesmente, quando eu executar, ele pega tudo que está no resultado dessa consulta e joga lá. Poderia fazer isso daqui para diferentes componentes, poderia fazer isso aqui para diferentes projetos e consultas. Aqui o exemplo do e-commerce, tá, pessoal? Bom, vamos lá, vamos agora seguir aqui. O Paulo já mostrou o Kafka UI para vocês, eu só vou voltar aqui rapidinho, porque é só para mostrar o tópico, né? Então, a gente está usando aqui, é o e-commerce live, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui, ó. Isso, esse tópico mesmo. É lá, Service e-commerce live. Então, todos os dados que foram limpos e tratados vieram para esse tópico aqui do Kafka. E aí, esse tópico agora está associado a uma tabela do Druid.
Jeff, explica um pouquinho dessa vantagem, dessa abordagem de eu ter já um tópico do Kafka preso numa tabela do Druid. Nós adotamos aí o Druid, né, a nossa ferramenta de OLAP dentro do TDP, e o Druid, ele também é altamente plugável, né? A gente consegue ter nele, além da possibilidade dele ter o deep storage ali para o HDFS, mas ele tem a possibilidade também de servir como um armazenamento de dados para você fazer a sua camada de pato e dimensão, né? Você fazer seu cubo OLAP ali para consultas em baixa latência, né? Consultas ali em real time. Então, a gente trouxe a casadinha, né, que a gente costuma falar, que é a parte do Kafka, de dados sendo streamados via Kafka e chegando no Druid. Então, a gente criou a nossa tabela fato, vamos colocar assim, do e-commerce, onde você vai ter aquele dashboard que você quer apresentar na sua ferramenta de BI, e hoje a gente traz o Superset para dentro da ferramenta, mas que pode ser utilizado com outras ferramentas de BI, o Power BI ou ClickView, né, que você pode estar utilizando, com o dado ali pronto e já entregue dentro do Druid. E aí, então, a gente faz a possibilidade do Superset, então, conectar ao nosso Druid e montar a parte de dashboards e apresentar de uma forma também amigável ali, mais fácil para um gerente ou para quem esteja num cargo ali para tomar uma decisão com base em dados, né? E aí o ponto interessante, né, Jeff, só que meio que pontuando novamente, eu estou jogando o dado lá, nesse exemplo aqui, são os dados históricos, o meu batch, mas o NiFi lá do outro lado tá jogando o que ele está recebendo de streaming, tá? Então eu consigo criar dentro do Druid, atender essas duas, digamos, camadas, as layers, tá? Tanto do batch como do streaming, eu estou jogando isso para dentro de um tópico, servindo isso, né? E o Druid, que já está ligado, já está consumindo desse tópico, eu não preciso mexer em mais nada. Então, simplesmente forneci o dado, ou seja, já limpei, talvez eu enriqueci, talvez eu fiz junções ali dentro. Posso ter criado uma gold no meio, transformado aqui como uma platina, também é possível, tá? Eu tenho, digamos, algo automatizado, sem muito esforço, sem muita demanda da parte de engenharia, a parte de análise de dados, para tratar esses dados de forma dinâmica. Fiz uma vez, defini esse processo, esse pipeline, está pronto. O próprio Druid, assim como o Superset em cima dele, já vai refletir isso de forma dinâmica, tá? Jeff, eu acho que você quer mostrar mais algum ponto aqui do Druid? Não, o Druid... É isso, né? Podemos ir ali por Superset, né? Então, fechou. Eu vou parar agora aqui o meu compartilhamento e quem vai assumir é o Flaviano. Ele quer dar uns zooms aí no gráfico, enfim, quer mostrar algo mais dinâmico. Pessoal, boa tarde. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Estou usando esse monitor melhor aqui. Para gráfico, a visualização é bem mais profissional. Então, vamos lá, gente. Então, depois de todo o trabalho lá de processamento, a gente entende de maneira mais simples aí um dado que ele sempre vai ter entrada, processamento e saída. Então, tudo que já foi apresentado foi a parte de entrada, processamento, e agora a saída, que ela pode ser de várias maneiras, um tipo de saída que seria aqui uma visualização desse dado já através do Druid. Isso também te dá mais velocidade na hora de demonstrar. Vou pegar aqui, só para mostrar para vocês a conexão, como é simples. Então, essa é a conexão que a gente fez com o Druid. Ela basicamente aqui, você fala onde que está o URL. Se se envolver senha ou qualquer coisa, você pode vir aqui no avançado. Mas aqui no Basic, você só precisa colocar o URL do Druid. A gente testa aqui a conexão, ele está conectado, e a partir daí você consegue começar a construir os gráficos. Os gráficos, eles são separados. Então, aqui eu tenho vários gráficos. Deixa eu pegar... Vou pegar um gráfico aqui, para mostrar como é que é a construção. E aqui um dos gráficos, você vai arrastando os itens, vai colocando o que você precisa. Esse gráfico aqui, ele envolve duas consultas, então, é o valor médio do pedido e a quantidade de itens vendidos por ano, então ele vem desde o ano 2022, 2023. E aí você, ao construir o gráfico, você pode montar um dashboard.
A gente tem aqui o dashboard que está completo, com tudo. No dashboard você vai compondo. Então, cada quadradinho desse aqui é um gráfico, você vai juntando. À medida que você quiser editar, você pode arrastar onde você quiser, jogar, criar linhas, e aí você vai montando o seu gráfico. Eu não vou mexer nele aqui agora, eu vou só mostrar o resultado. Do meu lado esquerdo aqui, eu tenho os filtros, então eu posso aplicar filtros. Então, esse aqui é o total geral, 27 milhões de vendas, aqui está em inglês, que é o padrão dele, mas esse você pode traduzir ele totalmente, tá? É uma das vantagens de ser open source. Quantos pedidos que foram, tá? 98 mil pedidos, e quantos itens, porque cada pedido ele pode ter mais de um item, então, o cara comprou 20 itens de uma vez. Aqui no mapa a gente tem quantidade de compra, esse é um mapa térmico, então ele vai mostrando mais escuro, de acordo com o quantitativo. São Paulo teve mais, então por isso que ele está até preto aqui, né, nesse caso, aqui em Minas, que dá essa visibilidade. Aqui são os estados, qual estado que mais comprou. Aqui é um gráfico do tipo velocímetro, né? Então aqui existe uma meta de ter um pedido de 15 mil, ele está falando aqui que você está perto da meta, que foi um pedido de 13.700. Aqui a gente pode fazer também, eu quero ver só Rio de Janeiro, por exemplo. Eu posso clicar no próprio gráfico, ele já vai fazer o filtro. Então, ele já mudou todas as métricas aqui. Então, está mostrando aqui no mapa, você pode ver que ele só pegou aqui o Rio de Janeiro. Vou clicar aqui para ele dar um zoom. A gente pode descer mais aqui também, existem outros gráficos, então esse gráfico aqui, ele pega as categorias, e vai colorindo de acordo com o que foi vendido e aonde exatamente. Ele tem um local dentro do estado, ou seja, a cidade. Aqui eu também tenho as categorias de venda, aqui também tenho a avaliação, então, excelente, ruim, muito bom. Eu tenho esse outro gráfico, que é um gráfico térmico, que mostra onde que está. Eu tenho as nuvens, tanto a nuvem de categoria de produtos mais vendidos, quanto a nuvem de avaliação. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que tem muito ótimo, bom, recomendado, isso é o que o cliente escreveu. Se eu quiser tirar o filtro, eu posso vir aqui, posso combinar os filtros também, posso mudar aqui, eu quero... É que ele está carregando. Eu quero só vendas que foram em boleto e cartão de débito, são vendas que têm menor quantidade. Então, ele já vai carregar aí. Então, em boleto e cartão de débito, eu tive 5 milhões. Né? São Paulo ainda é recordista, mas Minas já é mais do que Rio de Janeiro. Então, você começa a tirar uns insights. Aqui também, por exemplo, em 2023, eu tive 9.500 pedidos. A média do pedido era R$ 104. Aqui também teve a média parecida, R$ 104,23 em 2024, só que eu aumentei o número de pedidos. E 2022, praticamente não tem valor. E aqui também você tem condições de ver a nuvem, e vamos escolher aqui só um excelente, só para a gente ver que ele vai manter tudo em ótimo, bom, etc. E agora eu vou escolher um ruim aqui, só para a gente verificar a mudança aqui do gráfico, por que o pessoal avaliou ruim. Então, produto errado, não recomendo, produto não entregue, não recebi o produto. Então, por aqui você já pode tirar qual que é a categoria que mais aconteceu isso, etc. E aí, só como uma última demonstração, aqui dentro do meu dataset, eu tenho algumas configurações. Deixa eu ver. Então, aqui dentro do meu dataset, eu tenho algumas configurações específicas. Então, nesse caso aqui, eu tive que criar 3 colunas calculadas que o Superset chama. Uma é o review name, outra foi de latitude e longitude. Apesar de todo o tratamento que teve, aqui para o gráfico foi necessário fazer esse ajuste, tá? Então, eu faço esse ajuste aqui que eu não afeto ninguém, só afeto meus dashboards. Então, primeiro, o review name, ele vinha com 0, 1, 2, 3, 4 e 5, eu só tinha essa informação. Então, aqui eu fui e criei, se for 0 é péssimo, 1 ruim, etc. Então, lá eu já mostro com esses nomes. E aí, no gráfico, eu uso essa coluna ao invés de usar o código.
E a latitude e longitude, que ela veio como string, eu converti ela para double, senão o mapa não consegue plotar. Então, aqui eu tenho também esse ajuste, e cada gráfico que eu faço, eu posso montar o dashboard da maneira que eu quiser. Muito bom, Flaviano. É bacana, é bacana ver que tipo, você tem uma flexibilidade muito grande, né? Como você comentou. Cara, meu dado, vamos supor que ele está tratado ali na ponta, na minha camada Gold, por exemplo, tá? Mas para apresentação específica, eu quero fazer uma alteração, uma conversão. Eu não quero modificar isso numa camada que eu provei como serviço, eu altero direto no gráfico, tá? E, novamente, o Superset é uma das melhores ferramentas para visualização de dados hoje na comunidade open source, tá? Mas não, na minha empresa eu utilizo o ClickView, eu utilizo o Tableau, quero utilizar essas ferramentas para a visualização dos meus dados, ou até mesmo para processamento da parte de criar um cubo ali, é possível? A gente recomenda fortemente o Druid para a parte de OLAP, por quê? Distribuir. Ele vai distribuir isso, o Druid ele tem um recurso muito bacana, que é o Rolap, tá? Então, ele faz as microagregações em tempo de ingestão, de inserção, então isso acelera muito o tempo de resposta dele, tá? E a parte de visualização, essa casadinha de Superset com Druid, ela funciona super bem. Mas, quero plugar um outro componente de visualização no Druid ou em outro componente, na maioria deles ali a gente vai ter um driver, um JDBC, que a gente consegue fazer essa conexão, tá, pessoal? Bom, só acrescentar duas coisas aqui, Davi, antes pode falar. De encerrar. Eu também posso pegar aqui o próprio Druid e setar um intervalo para que ele fique atualizando. Então, fala assim, eu quero botar esse gráfico na TV ou em algum lugar. Posso colocar aqui o tempo, ele vai ficar fazendo o auto-refresh sozinho. Posso pegar um gráfico desse e dar um zoom. Então, eu quero mostrar só esse gráfico aqui, então você pode dar um zoom. O engraçado, deixa eu só comentar aqui, não tem a compra ali no meio do Oceano Atlântico, né? Aqui duas uma, né? Ou realmente foi uma compra, digamos, de alguma ilha ou no navio, ou pode ser uma necessidade de tratamento, qualidade desse dado, né? Ponto importante é que, às vezes, e isso é até uma dica, né? Isso daqui, às vezes, não é um tratamento em si, isso aqui é uma parte mais avançada da parte de análise, a parte de qualidade de dados, né? Então, como é que eu garanto que o dado ele não é nulo, o dado ele não é vazio, mas como é que eu garanto que esse dado é um dado válido, confiável, né? Ainda a gente está ali, mas bem bacana. Mas o cara comprou do avião, por isso que... Pode ser. Ele estava com o Starlink lá no navio. Então você pode fazer toda essa questão, e aqui, igual a questão dos filtros aqui, também eles são combinados, então eu quero ver DF e Bahia, e posso combinar os períodos, avaliação, etc. Então, não é só um filtro simples, você pode fazer... Então, aqui combinar você já tem uma visão, tá? Já filtrou tudo aqui, já vale por tudo, tá? Show de bola, show de bola. E um ponto bacana aqui, eu não sei se foi proposital, mas até as cores, né? Principalmente esse gráfico inicial do mapa de estados, ele tende ao que a gente chama de virides, né? Que é realmente para quem é daltônico, algo assim. O clássico verde, amarelo, azul, daltônico sofre bastante. Então, geralmente, o pessoal na parte de data visualization opta por virides, que são paletas de cores ali para daltônicos, e a gente consegue trabalhar a intensidade. Tem tudo isso no... O próprio gráfico, ele já permite que você escolha quais são as cores, né? Ele tem uma paleta, e essa paleta que está sendo utilizada aqui é a do próprio Superset. É uma paleta que chama Superset. A gente optou por usar ela, que ele já tem alguns ajustes exatamente para isso. Show de bola, show de bola. Bom, tira o compartilhamento aí, eu vou voltar um pouquinho agora já para a gente conversar um pouquinho sobre as perguntas e as respostas. Eu só vou chamar a atenção num ponto aqui, porque às vezes a gente tem um pessoal que está mais com o horário apertado. Pessoal, gostei da plataforma, quero testar, quero experimentar. Como é que... Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui e compartilhar de novo. Como é que eu baixo? Como é que eu tenho esse acesso para testar, para dar uma olhada aqui na minha empresa, para realmente ter esse primeiro contato com a plataforma, tá? Aonde eu vou? No site da Tecnicis, no portal da Tecnicis, você vai encontrar todas as informações lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Um minutinho e pronto. Aqui, acho que agora vocês já visualizam, né? Então, explorem o nosso site, entrem no nosso site, façam um cadastro lá, um cadastro gratuito. A partir do momento que você se cadastra, você tem também acesso, deixa eu mudar aqui, acesso a treinamentos, tá? Para te habilitar a explorar e a utilizar o máximo dos componentes da plataforma TDP, tá? Inclusive, existe toda uma trilha de treinamento com certificações, tá?
Além disso, você vai ter acesso ao nosso repositório de pacotes para baixar esses pacotes e instalar digamos, toda a plataforma, né, ali de forma automática no teu ambiente, tá? Ponto também legal aqui, que a gente convida, participem da nossa comunidade lá no Discord, tá? A gente vem trabalhando na comunidade, para trabalhar no engajamento entre os usuários, a comunidade TecniSys, não somente o TDP, lá dentro a gente tem também a plataforma PostgreSys para o ecossistema PostgreSQL. Participem, a gente posta primeiro lá as novidades, a gente, tanto o nosso time de implementação, nosso time de consultoria, time de engenharia, todos estão ali e interagem também com toda a comunidade, tá? Bom, vamos lá. Perguntas. Pessoal, eu vi que, até peço desculpa, né, para a gente não interromper ali e o tempo passar, e quem às vezes queria ver alguma parte se perder, deixamos agora para o final, mas vamos lá. Quem tiver pergunta, dúvida... Eu lembro que o Dandy tinha levantado a mão aquela hora. Dandy, eu vou te habilitar aqui para você poder falar. Se você ainda tiver a pergunta, né? Opa, vocês estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Vamos sim, boa tarde. Boa tarde. Então, a minha pergunta, eu acho que é mais para o Davi, que é em relação ao Zeppelin. Eu vi que o código do notebook que vocês fizeram é um código Python. A minha pergunta é, daria para rodar nativamente um código em R? Sim, sim. Aí o detalhe é só, tem um interpretador do Spark R lá, aí eu chamo a atenção mais para as limitações do Spark com R, mas isso já foi bastante melhorado. Antigamente o R no Spark, melhor dizendo, né, ele era um pouco limitado, mas sim, temos um interpretador do R lá, dentro do notebook do Zeppelin. Acho que é Spark.R, né, Jeff? É isso mesmo. Dentro do próprio interpretador você consegue, através do próprio Spark, executar seus códigos R também. Se eu não me engano, você bota percentual Spark.R no início do parágrafo, né? Então ele já sabe que ele vai processar aquela nota, né? Aquele parágrafo ali com o interpretador do R, usando o R como linguagem. Legal, mas depois do deploy da plataforma, eu não preciso instalar ou fazer nenhuma configuração específica para rodar o código R, é só fazer essa diretriz no notebook. Sim, o que pode acontecer é, por exemplo, eu queria utilizar alguma lib, algum módulo do R que não está na plataforma. A gente não carrega todo o CRAN, se não me engano, né, que é o repositório do R. A gente não carrega ele todo para a plataforma. Então, aí sim você vai ter que fazer essas instalações separadamente. Mas aí são necessidades pontuais de projeto. Sim, é tranquilo. Tá bom. Obrigado, pessoal. Era isso. Pessoal, alguém mais tem dúvida? Quer compartilhar algum ponto? Até mesmo se já desenvolveu algo parecido, se já utilizou algum desses componentes, fiquem à vontade. O Luiz levantou a mão. Parece que o Bolonhês também tinha levantado a mão recentemente. Oi, Luiz. Não estamos te ouvindo, Luiz. Habilitar o microfone. Tá no mudo. É ele que tem que habilitar lá, eu não consigo ligar o microfone. Pronto, agora foi. Essas tecnologias avançadas aí, não comigo não, tá? Boa tarde, pessoal. Bom, a gente aqui na empresa tem uma arquitetura hoje já construída, já consolidada, usando Hive, LLAP, né? E vocês apresentaram esse tal de iceberg aí agora. Aí a minha dúvida principal é o que eu ganho, né? Saindo do Hive, vindo para o iceberg, e ao mesmo tempo, né? O que seriam os principais dificultadores, digamos assim, nesse processo aí, tá? De atualização, digamos assim, da stack tecnológica, na visão de vocês. Não, beleza, eu vou dizer alguns pontos aqui, o pessoal fica à vontade também para complementar. Bom, o principal ponto que você ganha é desempenho, tá? O iceberg, ele, como eu comentei, tudo ali por trás são snapshots, que é como se fosse um log transacional que ele mantém. Então, ele vai muito para uma abordagem que a gente chama de merge read, ou seja, você excluiu, você alterou, ele não necessariamente duplica aquele arquivo naquele momento, né? Ele altera metadados, e aí você tem esse ganho no momento de consulta, ele sabe exatamente, por exemplo, o que acessar, o que é válido, digamos assim.
Outros pontos como vantagem, que eu mostrei ali como branch. Isso, se você não utiliza o Iceberg, por exemplo, você faz isso como você faz isso? Uma tabela só. E aí você tem todo esse trabalho de, às vezes, até serializar, porque, cara, eu tenho, por exemplo, uma job aqui, eu tenho que terminar de tratar, limpar ela e tudo para jogar para aquela área, que é uma área principal, para depois disponibilizar ou mover para uma outra área. Dentro do Iceberg, você notou que eu utilizei uma branch de ingestão, uma branch de job. Só que aquela branch ali, ela não é, pensando como se fosse no Git, né? Eu não estou duplicando a minha tabela, que é a branch main ali, criando uma branch nova e começando a inserir nela. Ele simplesmente está controlando a referência de onde aquela branch está apontando para a principal, o head, digamos assim, tá? Então, tudo que você fazer, ele vai exatamente controlar através de como se fosse ponteiros, tá? Então, você reduz muito o I/O em disco. Então, isso gera um desempenho muito grande, tá? Ah, Davi, eu quero comparar essas brains. Eu consigo fazer isso sem a duplicação do dado, tá? Em alguns momentos isso pode acontecer. Você tem cenários que ele pode requerer trabalhos de compactação, igual o Hive tem lá, o Miner Médio Compacto. Você tem algo bem parecido dentro do Iceberg. Você tem que ter uma preocupação também de limpar esses snapshots, porque isso vira um histórico ali dentro. Existe um trabalho de manutenção. Normal, não existe almoço grátis. Mas se a gente for meio que ponderar, tá? O que você ganha com o desempenho disso, tá? É bem maior do que o que você teria com somente o Hive, tá? Hive LLAP ajuda bastante, vocês já usam lá, né? Mas pensando na questão do Hive LLAP, tá ali qual que é o ganho dele, né? O fato de eu ter um daemon ad hoc já com uma memória pré-alocada e fazendo cache desses meus dados. Então esse é o grande ganho dele. A gente não está falando do formato da tabela para processamento em si, tá? Em alguns cenários, o Hive com o Iceberg, ele funciona, mas existem algumas limitações. O Hive 4, que ainda está na versão Snapshot na comunidade, ele possui uma integração melhor com o Iceberg, tá? Só que ainda vai um tempinho, até mesmo para entrar para a plataforma, né? A gente não pega logo que a versão na comunidade é disponibilizada e joga para a plataforma. Tem todo um trabalho de integração, teste, enfim. Pode ser que mais à frente você tenha isso de uma forma melhor integrada e não tenha que escolher o Hive ou o Iceberg. Você vai utilizar meio que a combinação do Iceberg rodando, por exemplo, bem com LLAP também. Venha ser possível. Hoje isso está um pouco limitado. O que a gente recomenda? Spark, tá? Então, até mesmo pensando em pipelines com alto processamento, ter o Spark como a tua engine de processamento é ideal, tá? E aqui, só meio que jogando coisas aqui, quase um brainstorming, por que usar até o Iceberg, tá? Nesse cenário, sendo que eu tenho na plataforma Delta também, tá? O Iceberg é agnóstico à tua engine de processamento. Então, se eu quiser amanhã executar com Trino, que vem para a próxima versão, eu consigo utilizar. O Delta não, ele vai estar sempre preso ali ao Spark. Eu sei que tem algumas frentes para integração disso com outras engines, mas hoje o foco do Delta é o Spark. Coisa que o Iceberg hoje te permite executar isso de outras engines, tá? Processar isso de outras formas. Bom, acho que falei, mas ficou um pouco mais claro, Luiz? Principalmente, cara, na minha visão, uma das grandes vantagens, tá? É usar branch, é usar tag e versão. Por exemplo, quero fazer auditoria, tá? Que eu não comentei isso, que é o clássico da documentação do Iceberg, se você olhar lá. Eu crio uma branch de auditoria, paro aquela branch naquele instante, eu posso continuar fazendo inserções em outras branches, jogando para minha main que aquela auditoria está travada para eu, não necessariamente uma auditoria, digamos, burocrática, mas uma análise do teu dado ali por uma análise para validar onde, em que momento afetou um resultado lá na frente. Você cria um snapshot. Você define o tempo para ele expirar. Então, essas facilidades, tudo você teria que fazer meio que na mão, jogando para outras tabelas, enfim. Ficou um pouco mais claro? Perfeito. Obrigado pela aula aí, tá? Pela explicação. Fechou. À disposição. Aí, só aproveitando aqui, teve gente aí que recentemente, né, migrou das telinhas pretas para os negocinhos coloridos aí, né? Muito grande, agora tá todo cheio de Evolução. Pois é. E aí queria encaixar uma outra pergunta, Flaviano, né? Se no Superset há a possibilidade de a gente plugar, né, o Elastic nele, né? E de repente construir algumas visualizações diferentes daquelas que o Kibana, por exemplo, poderia nos entregar, né? Poderia, sim. Ele tem os conectores, né? E aí ele não vem por padrão, mas pode estar lá. Mas nesse caso, talvez a gente pudesse fazer um trabalho de mandar para o Druid e pegar também, entendeu? Para que ele não ficasse
gastando tempo de execução com elástico, entendeu? Então, se ele não ia concorrer com o pessoal que está usando naquele momento. Ainda mais com as ferramentas aí que usa bastante. Então, a gente faria uma inserção direto para o Druid, do elástico para o Druid, e aí os dashboards eles estariam pegando do Druid. Ele não estaria concorrendo direto com o pessoal que está consumindo lá em produção. Perfeito, perfeito. Entendido. Mas A ideia era mais de um repositório centralizado que a gente tem aqui, né, de armazenamento de logs, que agrega logs aí de vários ambientes, e a ideia era a gente construir algumas visualizações em cima dele. A gente pode pensar nessa parte de fazer o offload dos dados para o Druid também. Só complementando, ele é bem, o Druid, o Superset, ele é bem integrável também, né? O Elastic é um dos casos, mas ele tem, estava até confirmando aqui, mas tem ClickHouse, tem BigQuery, tem diversos outros componentes que a gente pode integrar também e colocar dentro do Superset. Perfeito. Obrigado, viu, pessoal? Abração, Luiz. Thanks. O Flávio levantou a mão. Só complementando, Luiz, algumas mais colocações de por que se usar o Iceberg. Uma outra grande, vamos dizer assim, facilidade que ele traz é que ele vai criar uma camada, ele vai criar uma camada de tabela, uma camada abstrata de tabela, para que o seu formato de dado ele fique independente de tecnologia. Então, você vai poder usar Parquet, Avro, JSON, mas de forma que ele crie uma camada, table, em cima desses dados, com todo o controle de metadados em cima deles, de forma que você tem uma abstração, uma separação do que é formato e do que é modelo. Então, ele te traz outras coisas que ele traz de forma muito facilitada. Então, para a gente trabalhar com small files com a gente sabe que tem esse problema, né? Então, eu estou processando muito arquivo e eu estou processando arquivo pequeno. E ele tem uma série de rotinas, call, que você habilita, que aí ele faz a reescrita do data file sem necessariamente ser um processo oneroso, e você definindo. Então, eu quero que você reescreva para você poder melhorar o desempenho das suas consultas num padrão de 128 MB. E ele vai pegar, vai fazer as agregações, vai fazer aquela reescrita e vai fazer essa normalização dentro do seu ambiente. Aí ele traz um monte de o que chama de call de rotinas que você pode executar para estar sempre melhorando, seja diminuir os seus snapshots, fazer limpeza nos seus metadados. Então ele traz uma série sempre nessa preocupação que o Davi colocou, de você sempre, a gente fez a escrita do dado, mas como é que eu faço a governança deles? Então, ele traz essa série de rotinas para você melhorar esse dia a dia e, consequentemente, melhorar o desempenho dele. Isso aí, isso mesmo. Bom, temos mais perguntas, dúvidas? O Giovanni tinha comentado que o Bolognese tinha levantado a mão. O Bolognese está por aí ainda? Talvez não. Agora apareceu. Foi convocado. Sobre o Kafka UI, né, que o Paulo comentou no começo ali, e para gente que está direto com o pessoal, assim, realmente faz muita diferença ter a UI, ter onde gerenciar e ver os tópicos, é uma coisa que era muito complicada, a gente até tinha muita gente que não usava, assim, a não ser que tivesse o uso específico, mas deixava o Kafka meio de lado porque não tinha, a UI ficava meio perdido, utilizar sempre ou com o cliente ou no SH lá era mais complicado. E a UI facilitou, a gente já viu várias pessoas que estão agora, não, então posso fazer por aqui? Aí começa a utilizar, e o Kafka UI realmente facilitou bastante a nossa vida aqui na ponta, ficou muito legal. Bacana, é algo que a gente também vê que, principalmente para a administração, né, facilita muito. O Paulo, ele foi bem certeiro ali comentar preocupação com enviesamento nesse keyword, com balanceamento, tudo isso você tem ali de forma visual, você não precisa ficar rodando vários comandos ali para fazer esse tipo de análise, é bem bacana.
Show de bola. Mais alguém? Giovanni levantou a mão. Ora, você não acha... Ué, eu acho que tem várias perguntas para fazer, Davi. É aquele negócio, né? Versão 2.2 foi lançado. Qual é a próxima e quando nós temos mais novidades aí? Inclusive, para convidar todos os presentes aqui, já está, né, convidados para a próxima. Quando será? Boa pergunta, chefe. Nossa previsão é para esse semestre que já começou, então até o fim do ano ali a gente deve estar disponibilizando a versão 2.3, tá, pessoal? O que vem na versão 2.3? Quais as novidades, né? Ou, digamos, os destaques. Como a gente apresenta lá no nosso roadmap, na documentação, Trino, que hoje vem se tornando cada vez mais necessário, tá? Para projetos de dados, então, como uma camada de virtualização de dados, onde eu posso fornecer isso, pensando em data mesh, pensando em fornecer isso para outras áreas, como escritório de dados, sem se preocupar por baixo na questão da engenharia, onde o meu dataset, o meu data source está. Então, Trino vem por aí, Ozone vem por aí, a gente vem recebendo bastante pedidos, o Ozone, ele vem demandando de um trabalho de integração aí bem grande, tá? A gente até gostaria de já ter lançado em versões anteriores, mas vários ajustes, como eu comentei com vocês, a gente faz todo um trabalho, existe uma esteira de desenvolvimento, de integração, de teste, para fornecer isso de uma forma segura e estável. Então, Trino, Ozone, e se eu não me engano, se não me falha a memória, vem também aí o GX, que é o Great Expectations, que é uma ferramenta para qualidade de dados. Então, quando eu comentei com a gente que estava lá olhando aquele gráfico do MapaMundi ali, que tinha uma compra lá no meio do Atlântico, então, com o Great Expectations, você consegue trabalhar isso, você consegue gerar o que eles chamam de reports, né, com a qualidade do meu dado, do meu data source, ali, para não somente, digamos, alguns que são mais perceptíveis visíveis, mas, por exemplo, será que todos os meus dias no mês estão dentro de 1 a 31 no máximo, dias da semana, range de valores? Eu tenho uma flexibilidade muito alta para trabalhar a qualidade de dados com o GX, e ele vem agora na próxima versão. Então, que eu me lembro agora, além, é claro, de atualização dos componentes, a gente tem essa preocupação de sempre estar atualizando, claro, trazendo uma stack integrada junto, né, e correções de problemas, melhorias, como a gente vem fazendo em todas as versões. Até o fim do ano, a gente espera aí. Eu estou vendo já, o chefe pegou o calendário ali. Mas... Não, mas é óbvio. É aquele negócio, Davi, assim, eu tenho certeza, mas o Jeff, o Paulo, o Flaviano, que está aqui hoje, e os demais que provavelmente estão participando, sabem que a gente gosta de assumir compromisso. Né? Então, você já assumiu o compromisso aí da versão 2.3 de vários componentes que estão chegando. E vale destacar que é o seguinte, né? Qualquer componente novo que está sendo integrado à plataforma, isso não traz impacto zero financeiro para dentro da plataforma. Né? Então, o nosso compromisso é não só de alguns pontos que você mencionou aí, né, da questão da liberdade tecnológica, né? E não tendo nenhum vínculo com qualquer acréscimo financeiro das plataformas, né? Mas eu sempre, quando você fala assim, olha, segundo semestre, eu penso em 1º de julho, e você pensa em 31 de dezembro, mas a gente sempre tenta conciliar. Então, eu acho que na semana de 16 a 20 de dezembro seria uma boa data para a gente fazer uma nova live, né, para a versão 2.3 aí que está chegando. Talvez até antes, hein? Talvez o Papai Noel entregue esse presente antes, né? Talvez. Nós temos nesse momento aqui várias pessoas... Faz isso não, David, deixa assim, deixa assim. Temos várias pessoas aí como testemunha que você está falando. Eu falei 16 de dezembro, você falou que antes, né? Então... Talvez antes. Lá a gente está trabalhando... Calma aí, você não falou talvez, não. Antes pode ser 15. Antes pode ser 15 de dezembro. Não, 15 é domingo, Mota.
Teria que ser pelo menos 13, né? Mas sim, a gente já, como a gente comenta frequentemente, né? Não começamos agora o desenvolvimento da 2.3, ela já vem acontecendo há algum tempo, mas existe toda a nossa preocupação aí de garantir que saia realmente algo estável. Então, pode ser que aconteça antes, pode ser que não, mas vamos trabalhar com essa meta, chefe. Alcançando a meta, a gente dobra a meta. Mas é aquele negócio. Então, quer dizer que nós já podemos divulgar que a 2.3 já está em teste de laboratório? Boa parte dela, sim, chefe. Eu não vou falar total, a gente ainda está fazendo alguns Sim, mas ajustes, é aquele mas negócio. boa parte dela, Então, sim. nós já estamos bem evoluídos, né? E isso Sim. é uma das coisas que a gente tem muito comprometido com os nossos clientes, né? E com os nossos canais, de sempre quando a gente lança a versão, ela já passou por todas essas etapas de qualidade aí, com relação de teste de laboratório e teste de campo, né? Então, essa é uma preocupação e a gente está sempre cumprindo com isso. E uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo é essa confiança que a engenharia tem, né? De colocar no roadmap o que vai acontecer, inclusive, o ano que vem. Né? Então, pouquíssimos fabricantes têm essa segurança, né? A Tecnicis, e a gente conhece vários fabricantes, e a Tecnicis é um dos poucos fabricantes que realmente já coloca no seu roadmap tudo que vai acontecer. Isso, obviamente, é fruto do trabalho de vocês aí da engenharia. Então, nesse momento também com testemunho, né, fica meus parabéns a toda a equipe de engenharia pelo trabalho que estamos conseguindo aí, graças a esse time aí. Obrigado. E a gente agradece não somente o apoio da direção e tudo, o apoio de outras áreas também, as áreas de consultoria e implementação, que em conjunto ali sempre sugerem melhorias, a gente vem trocando ideias até para entender realmente o que na ponta dos projetos ali vem sendo utilizado. Então, eu acho que digamos, um parabéns em conjunto aqui, eu acho que a gente realmente tem uma esteira completa ali, funcionando muito bem. Aproveitando, chefe, você comentou do ano que vem, tá? Já dando um spoiler aqui, porque é algo que a gente recebe bastante pergunta, tem Kubernetes aí, tá, pessoal? Então, ano que vem, uma edição da plataforma rodando em Kubernetes, não necessariamente com todos esses componentes, nem todos eles têm essa aderência para rodar em Kubernetes, mas vem uma plataforma aí para Kubernetes, uma edição para Kubernetes, bem integrada, tá ficando bacana, a gente já vem trabalhando nisso, tá? É algo que eu acho que vai atender também mais essa necessidade, tá? Seja on-premise, seja em cloud, mas a gente também vai ter essa opção. E bom, mais liberdade tecnológica. E mais liberdade tecnológica, exatamente. Sem estar preso a um orquestrador específico. Isso também é uma das premissas. Isso é até uma premissa para a gente escolher as ferramentas que estão entrando novas, né? Se elas são aderentes ao Kubernetes, né? Então, a gente já presta atenção nisso para não encontrar problema para frente. Exatamente. Encerramos? Eu acho que sim. Mais alguma pergunta? Acho que não, né, Mota? Não. Não, só queria avisar aos participantes que lá no chat eu botei fixada lá duas mensagens, o link para o nosso portal e o link para o nosso Discord, lá para a nossa comunidade, para vocês interagirem conosco. E agradecer, a gente teve uma audiência cativa aí nos 90 até as 5 e pouquinho, e depois a gente baixou para os 80 e estamos aí com 68. 74. É legal falar dos treinamentos que tem lá também, né? Disponibilizado. Acho que é bem legal isso, porque eu vejo às vezes vem perguntas para mim, daí eu falo, poxa, eu tenho um treinamento lá que eu falo disso, explico, dou dicas, né? Então acho que é legal divulgar também, botar o link, né? Sim, eu boto ali. Pode falar. Inclusive, Paulo, foi bom você tocar nesse assunto. Nós temos as nossas trilhas de treinamentos, e a partir desse mês, né, nós tínhamos uma sequência lógica dos treinamentos para poder ser vinculado às certificações. A partir desse mês, a pessoa não precisa mais fazer toda a trilha de treinamento, né? Ela pode fazer o Tech Quiz, e, sendo habilitada, ela pode pular os treinamentos que, porventura, ele acha que não está aderente à atividade profissional dele dentro desse contexto de dados. Então, ela pode pular e se certificar da mesma forma, saltando. Ah, não, eu quero fazer só o curso de Kafka, eu não quero fazer os demais treinamentos. Então, ele faz isso através de uma
habilidade, que ele mostre ter já conhecimento nas tecnologias anteriores, que são pré-requisitos. Hoje nós temos várias que são pré-requisitos, já não serão mais a partir desse momento agora. Então, tem novidade lá. Foi bom você mencionar, com certeza o Rodrigo já está colocando lá o endereço dos treinamentos, mas o canal principal é o portal da Tecnicis, que ele possa ter várias novidades lá. Já está lá. É que o Davi já tinha falado treinamento ali na apresentação. Tá bem coberto ali. Já está lá o link também. Último aviso, esse foi o evento de lançamento do TDP 2.2, então agora, na sequência, a gente vai disponibilizar os pacotes no nosso repositório de pacotes públicos, assim como a atualização da documentação. Então, acredito que, no mais tardar amanhã, estão todos lá disponíveis, tá, pessoal? Bom, é isso, né? Vamos lá, agradeço a todos pela presença, pela participação. Novamente, a gente fica muito feliz de lançar mais uma versão do TDP, continuar com essa evolução e essa missão aí de levar uma stack de dados open source moderna e brasileira, tá? Componente, essa integração, tá? Essa inteligência de integração brasileira. Então, muito bacana compartilhar isso com vocês. Obrigado pela presença de todos. É isso. Flaviano, Jeff, Paulo, alguma consideração final? Um tchau? Pessoal, só realmente agradecer aí realmente a presença de todo mundo aí, de ter uma audiência bacana. E caso vocês tenham mais dúvidas, né, também não hesitem em procurar a gente, em querer conversar às vezes, falar de um problema específico, quiser uma ajuda aí, a gente também se coloca à disposição para conversar e tentarmos entrar no melhor cenário possível, né? Eu acho que a gente desenvolve as ferramentas pensando para quem está na ponta, porque a gente já teve na ponta, né? Então, a gente veio lá da ponta, vem galgando esse crescimento e tal. Então, quando a gente está desenvolvendo aqui, a gente pensa realmente em vocês, né? É feito com muito carinho para vocês não perderem tempo com coisas braçais, vamos botar assim, né? Então, a ferramenta, ela sempre tende a ajudar. Então, é isso. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo e falar que o jeito mais rápido aí da gente conseguir encontrar vocês para tirar dúvida é via Discord. Então, na hora que manda lá, qualquer um lá, até não necessariamente precisa ser a gente, as pessoas que estão lá dentro da comunidade podem já ter passado por aquele problema e a tendência é responder mais rápido, né? Ok? E é isso. Eu não tenho nada para falar, não. Então, até logo, né? Até a próxima aí. Que vai acontecer antes do dia 16 de dezembro. Tá gravado. Isso. Tá registrada. É nóis, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Mas, tchau, tchau.